Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Eu acredito que pra tudo nessa vida a gente tem fases, tem épocas que a gente consome muito de determinada coisa, se empolga com algum assunto, pessoa, enfim. E aí passado esse momento, aquilo perde o brilho, deixa de fazer sentido pra gente. Hoje eu trago uma listinha de autores que eu já consumi muito ou que eu já fiquei muito empolgada e que hoje não me causam mais a mesma sensação. Logo, a primeira autora dessa lista é uma autora pela qual eu ainda tenho bastante carinho, mas que eu não consumo mais com a mesma vontade de antes, ou mesmo que os livros não me atraem como me atraíam antigamente, e que é a Meg Cabot. Ela é uma das divas, né, dos chick-lit, foi uma das primeiras autoras, assim, que eu consumi bastante. A série dela, O Diário da Princesa, é uma série pela qual eu tenho muito carinho, e eu já cheguei a ter muitos livros da Meg Cabot, de várias séries diferentes dela. Eu ainda tenho alguns aqui, inclusive tem os romances de época dela que são assinados por Patricia Cabot, que foi o pseudônimo que ela assumiu antes de começar a publicar como Meg Cabot. Era o pseudônimo que ela usava pra poder escrever histórias mais picantes, sem que a família dela descobrisse que era ela, porque ela sentia vergonha de, por exemplo, a avó dela ler aquelas coisas. É alguma história desse tipo, não lembro muitos detalhes, mas foi mais ou menos algo assim o porquê que ela começou a usar o pseudônimo. De qualquer maneira, com o passar do tempo, conforme eu fui lendo vários dos livros dela e tal, eles foram deixando, né, de funcionar pra mim como das primeiras vezes. As histórias dela que vão mais pro lado sobrenatural, da fantasia, realmente não funcionam pra mim. Então foram, assim, os primeiros que eu fui me desapegando aqui da estante. E mesmo depois, quando eu fui vendo alguns dos outros chick-lits dela, histórias das quais eu tô mais habituada a ler, eles também não me interessaram tanto assim. Eu vou continuar mantendo comigo livros como, por exemplo, a coleção de O Diário da Princesa. Eu até tenho essa edição comemorativa, né, que a Galera Record publicou quando a Meg Cabot veio pro Brasil pela última vez. Como eu falei, é uma série queridinha minha, então ela vai continuar aqui na minha estante por tempo indeterminado. Assim como eu também vou manter comigo a trilogia A Rainha da Fofoca, que é uma das trilogias de chick-lits que eu mais gosto também. Esse aqui foi um livro que eu li em um único dia, porque eu não conseguia parar de ler. Eu acho que essa é uma característica muito marcante dos livros da Meg Cabot. Eles são muito divertidos, muito ágeis, muito fluidos, e eu gosto muito dessa trilogia, então eu também vou manter ela aqui comigo. Mas pode ser que alguns outros livros dela, poucos que eu ainda tenho aqui, eu acabe me desfazendo com o tempo, assim como também eu não garanto que ela tendo lançamentos por aqui, traduzidos e tal, também não é uma garantia de que eu vá comprar pra ler, porque não me atraem mais como já atraíram. Um autor que eu consumi, assim, muito, eu li muitos livros dele, e eu acabei me desfazendo da coleção inteira. Eram quase 20 livros e eu dei todos pra minha amiga. É o Nicholas Sparks. Ele era um autor, assim, na verdade, que eu tinha uma relação do tipo amor e ódio. Tinha livros dele que eu lia e eu amava, tinha outros livros dele que eu lia e eu detestava, e tinham aqueles, assim, que eu ficava mais indiferente. Então, assim, eu nunca sabia exatamente qual ia ser a minha reação. Livros dele, por exemplo, que eu li, eu gostei muito. Querido John, né, ele me marcou muito, porque eu lembro que eu defendi demais a Savannah na época. Eu lembro que surgiu muito essa discussão, né, entre Team Savannah e Team John, e eu sempre me apeguei muito ao Team Savannah. E foi um livro que me marcou por causa desse debate e tal, uma leitura que eu gostei muito. Diário de uma Paixão, eu lembro que a primeira metade não funcionou pra mim, mas eu amei a segunda metade. A Última Música é um livro que eu gosto bastante. Uma Longa Jornada é um livro também 5 estrelas pra mim, assim como Uma Carta de Amor, que eu acho que foi também um dos livros dele que eu mais devorei, que eu li mais rápido, um livro que eu não consegui parar de ler. E eu acho que um dos meus queridinhos é O Resgate. Ele fez muito sentido pra mim na época, porque ele traz parte da vivência do Nicholas Sparks com o filho dele, que teve dificuldade de aprendizado. Isso me tocou muito na história. Na época eu trabalhava, né, num colégio de educação infantil, na parte administrativa. Eu era assistente da coordenadora pedagógica, então eu tava ali do lado dela o tempo todo, vendo a rotina dela. Por mais que eu não trabalhasse diretamente com isso, aquilo me rodeava, fazia parte da minha vivência naquele momento. Então foi um tema que conversou comigo naquele momento, e foi um livro que eu gostei muito, me emocionou muito. Mas aí, como tem também vários daqueles outros que eu não gostei, que não funcionaram, e eu comecei a me cansar também com as histórias, porque elas eram sempre todas no mesmo estilo, os personagens eram sempre todos do mesmo jeito, então aquilo foi perdendo brilho realmente pra mim, ficando muito mais do mesmo, aquela coisa repetitiva. Então eu perdi o apego pelos livros que eu tinha, não foi difícil eu me desfazer deles quando eu decidi que eu ia me desfazer, e não tive mais interesse em ler outros lançamentos
pensamentos do autor. Uma autora que na verdade nunca chegou a ser uma queridinha minha, mas ela era uma autora muito comentada quando eu comecei o blog, então eu tinha meio que aquele olhar de encantamento, de frisson por ela, porque todo mundo falava, era aquela autora que eu super desejava ler, é a Sarah Dessen, né? Então na época que eu comecei a minha vida literária, ela bombava, todo mundo lia os livros dela, só que ela era publicada por uma editora na época, né? A ID, tem livro dela que saiu pela Farol, e os livros acabavam sendo mais caros do que eu podia pagar na época, então não era uma autora a qual eu tinha fácil acesso. Eu demorei muitos anos pra conseguir um livro dela, pra enfim fazer a leitura. Eu até cheguei a comprar alguns livros dela depois que tinham sido publicados pela ID, porque a editora faliu, então os livros entraram em ponta de estoque, eu paguei, sei lá, R$10 em cada um, mas eu acabei me desfazendo dos livros antes mesmo de ter lido, porque eu perdi toda aquela empolgação que eu tinha, aquele encantamento, aquela vontade de ler. Livros dela que eu ainda tenho comigo, e foram 2 que eu li, são o Just Listen, que depois foi republicado pela editora seguinte, né, com o título traduzido, então só escute, mas isso aqui saiu pela Farol, é o livro traduzido, ainda que o título não esteja traduzido. E Os Bons Segredos, que é um livro também que eu adorei, e sempre que eu lembro desse livro eu penso em batata frita e milkshake, que são coisas que estão presentes aqui. Foi um livro que me envolveu tanto, né, e tem essa coisa da personagem comer batata frita, que eu lembro que eu tava lendo esse livro indo pra faculdade, tipo 6 da manhã no trem, e meu estômago roncando, eu morrendo de vontade de comer batata frita aquela hora da manhã. Mas assim, é um livro que ele me trouxe uma sensação de conforto muito grande, então sempre que eu penso nele, eu lembro desse conforto, e por isso eu não quis me desfazer dele. Mas como eu acabei perdendo um pouco dessa coisa de ler jovem adulto, hoje não é um gênero que me atrai tanto, eu me desfiz do outro livro que eu li dela, que saiu pela seguinte, que foi Uma Canção de Ninar. Foi um livro que eu gostei, mas ele não me marcou tanto. E me desfiz, como eu mencionei, dos outros da editora ID que eu tinha aqui também. E acabei não me interessando por ler outras publicações dela. Mais recentemente entre aspas, já faz uns 2 anos, saiu um livro dela também pela editora HarperCollins, e eu acabei não tendo aquele interesse pra ler, porque enfim, é uma autora que na verdade eu não tenho nenhum problema com ela, eu acho ela muito habilidosa, mas ela escreve um gênero que hoje não tem mais tanto sentido pra mim, é um gênero que são poucos os livros jovem adultos que hoje eu realmente tenho vontade de ler, aquele super interesse. Uma autora que me ganhou pelo primeiro livro dela que eu li quando foi publicado aqui no Brasil é a Jane Costello. Ela é autora de Chiquilites, e o Damas de Honra foi um chiquilite que na época pra mim foi assim 5 estrelas, porque ele foi super divertido, foi um livro que me prendeu demais, que eu não conseguia parar de ler, que eu dei muitas risadas, então foi uma leitura muito gostosa, a ponto de eu ter ficado super encantada pela autora e esperando próximas publicações. E aí quando Quase Casados foi publicado, eu tava assim, né, naquela comemoração, porque eu tinha gostado muito do primeiro livro e tava super interessada pra ler o outro, e aí eu li Quase Casados, e ele foi um livro pra mim, sei lá, 2 estrelas, porque eu detestei, eu não gostei de um monte de coisa que tá na história, deixou de fazer sentido pra mim a forma de como ela abordava, as temáticas que apareciam, perdeu completamente esse brilho, tanto que eu levei vários anos pra ler o Corra, Abby Corra, e eu só li porque ele estava disponível no Kindle Unlimited. Nunca foi um livro que eu cheguei a ter físico na estante, como eu tive os outros 2. E aí eu gostei do Corra, Abby Corra, mas ele não foi, assim, um livro uau pra mim. Eu nem sei quantos outros livros ela tem realmente que não foram traduzidos, mas eu realmente perdi o interesse. Então mesmo se ela tiver outros títulos e eles forem traduzidos, não é uma certeza de que eu vá ler. Tanto que mesmo Damas de Honra que eu tinha na estante, eu acabei mandando embora junto com o Quase Casados, doei, porque eu perdi aquele brilho que ela teve inicialmente. E aí a autora mais recente, né, que eu passei por esse processo de perder o brilho, e eu cheguei até a comentar aqui no canal em outros vídeos, foi a J.K. Rowling. Harry Potter é uma série extremamente importante pra mim, é uma série que eu sempre vou ter muito carinho por tudo que ela significou durante o meu crescimento, o impacto que ela me causou. Eu acho que nenhuma outra série vai me causar o que Harry Potter me causou, até porque, enfim, né, eu não sou mais adolescente. Eu acho que é difícil eu ter aquele brilho que eu tive naquela época hoje em dia com uma série, enfim. E não apenas por esses significados, é uma série que eu gosto muito, né? Então ano passado teve o projeto Redescobrindo Hogwarts, em que eu reli todos os livros junto com a Thaís, a Bárbara e a Rafa, e eu fiquei mais uma vez encantada pelo poder dessa série, pela forma de como ela é construída. Ela tem sim problemas que, por exemplo,
exemplo, eu não enxergava, né, quando eu li da primeira vez, mas continua sendo uma série que eu admiro e que eu tenho muito carinho. Porém, eu me decepcionei muito com a J.K. Rowling, com os posicionamentos dela mais recentes, né, com as falas, e acabou que eu perdi esse brilho. Então os outros livros dela que eu tinha na estante, que eu ainda não tinha lido, eu me desfiz, eu doei, porque eu perdi a vontade de ler. E mesmo agora, antes, quando saíam, né, novas coleções de Harry Potter, eu sempre ficava desesperada com aquela coisa de, meu Deus, eu quero ter todas. E hoje, na verdade, eu mal fico sabendo dos livros que são publicados, porque eu realmente não tenho mais esse interesse de ir atrás, procurar, ver. Então, assim, eu ainda tenho a minha coleção aqui, não vou me desfazer dela, porque, de novo, eu tenho muito carinho por ela e por esses livros, mas eu não tenho mais interesse em comprar novos, adquirir novos, ou ler outras coisas que ela escreveu, porque não faz mais sentido pra mim consumir a autora. E é isso, gente. Contem pra mim aqui nos comentários que outros autores, livros, gêneros, enfim, também deixaram de fazer sentido pra vocês. Acho que é super comum isso acontecer e o mais importante é a gente sempre estar alinhado, né, com nossos gostos, respeitar os nossos momentos, seja como leitor, seja em qualquer outro aspecto da vida. A gente precisa respeitar as coisas que funcionam pra gente ou não e não fazer forçado, né? Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.